Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Hoje, no nosso encontro, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de revisão sobre pronomes. Na nossa live de ontem, nós vimos aí os pronomes pessoais do caso real. O eu, o tu, o ele ou ela, o nós, o vós, eles ou elas. Esses pronomes estão ligados à primeira pessoa, é a pessoa que fala, segunda pessoa, com quem se fala, e a terceira pessoa é de que ou de quem se fala. Nós vimos aí que o ele ou ela variam porque nós podemos fazer referência ao masculino e ao feminino. Somente esses dois pronomes que têm essa variação. O plural de eu, então, é o nós, do tu, vós, ele, eles, ela, elas. E nós vimos ontem aí que o pronome tem qual função dentro de um texto? Substituir ou retomar nomes, que são os nossos substantivos. Então, nós teremos aí substantivos próprios, por exemplo, eu digo João e Pedro são amigos. João e Pedro são nomes, são substantivos próprios, escritos com letras maiúsculas. Qual o pronome que eu vou substituir, então, no lugar desses dois nomes? Eles são amigos. Se eu disser Mariana e Renata são amigas, agora eu tenho dois nomes próprios femininos. Então, eu vou substituir por elas. Mas se eu tiver João e Mariana são irmãos, eu tenho agora um nome masculino e um feminino. Nós vamos substituir por eles. Quando tem masculino e feminino, vai prevalecer, então, o masculino. Então, esses foram os pronomes que nós vimos ontem. E hoje, continuando aí as nossas revisões, nós vamos aí rever outros pronomes pessoais que nós chamamos do caso oblíquo, que, por exemplo, são o a, o os e o as. Observem aqui, ó, que o o está no singular masculino, o a feminino singular, os masculino plural e as feminino plural. E aqui, ó, nós temos exatamente o conceito que eu acabei de falar com vocês, ó. Os pronomes pessoais retomam ou substituem nomes, como nós vimos nos exemplos anteriores, quando nós fizemos a substituição dos nomes por eles, elas, e no terceiro caso, como havia masculino e feminino, nós também substituímos por eles. Retomar é fazer referência a uma palavra que já foi citada. E nós vamos ver que há algumas regrinhas aí de combinações para o uso desses pronomes aqui. Quando se fala gênero, nós vamos ter variação ó, de masculino para feminino. E quando nós falamos número em língua portuguesa, ó, singular e plural, singular e plural. Observem aqui, ó, que o texto diz: algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas. Outras a bombeiam de poços. Esse a aqui está fazendo referência a que palavra? Que é o nosso substantivo? Água. Tanto que, ó, bombeando a. Quem que está sendo bombeada? A água. E eles também a bombeio de poços. Quem está sendo bombeado em poços? A água. Só que, às vezes, nós vamos ter que fazer algumas modificações aí para o uso desses pronomes. Observem aqui, ó, que se eu tiver um verbo com a terminação R, S ou Z, eu vou ter que fazer uma combinaçãozinha aqui, ó, do O com L, que vai virar lo, o A com L, lá, que é um outro pronome, o os, los e o as, las. Quando isso vai acontecer? Quando o meu verbo tiver essa terminação aqui, ó, R, S ou Z. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar ou para irrigar campos e plantações. De quem nós estamos falando ainda? Sobre a água. Então, quem é que eu bebo? A água. Só que ela não é utilizada só para isso. Ela pode ser utilizada para várias situações. Então, observem aqui, ó, que eu não poderia falar além de beber a. Repararam que ficou estranho? Por quê? Esse verbo aqui, ó, com essa terminação Rzinho, eu não posso colocar o a aqui do lado. Então, eu vou ter que fazer ó, a modificação utilizando o lá.
E aí vocês vão observar que, às vezes, quando vocês colocarem, vamos supor que surgiu uma dúvida ali, eu coloco um pronome, aí eu volto, faço a leitura e percebi que está meio estranho. É porque o pronome não está feito a sua colocação de maneira correta. Então, eu tenho que voltar, rever e verificar se não há essa modificação aqui, ó, essa variação. Às vezes eu não posso pôr só o a, eu preciso fazer essa combinação aqui, justamente devido a essa terminação dos verbos. Tanto que acabamos de ver que não é possível colocar o a, nós tivemos que colocar o lá. E mais uma vez, ó, fazendo referência à palavra água. E aí nós vimos também, lá na nossa apostila, fizemos exercícios também, onde apareceu uma outra regrinha. Quando esses pronomes o, a, os e as estiverem depois de um verbo, e esse verbo tiver uma dessas três terminações aqui, ó, o mzinho, o ão ou on, e esse szinho aqui significa o plural desses dois. Aí o que acontece? Eu também vou ter que fazer uma transformação. Ó, o com N, no. A com N, na. Os com N, nos. As com N, nas. Reparem aqui, ó. Meu irmão não queria beber água. Meus pais convenceram-no a se hidratar todos os dias. Olha a terminação M aqui, ó, no final do verbo. O que aconteceu? Eu não posso colocar convenceram-o a se hidratar todos os dias. Convenceram-no. Eles convenceram alguém. Quem é esse alguém? O meu irmão. Então, esse no aqui, ó, ele está fazendo referência a meu irmão, ou seja, substituindo. Por que isso aconteceu? Que o pronome tem essa função, substituir ou acompanhar nomes. Por que nós usamos pronomes para substituirmos palavras? Vamos lembrar do que dissemos ontem e nas aulas anteriores? É justamente com a finalidade de não se repetir palavras ao longo do texto. Então, o que foi feito aqui? Ó? Foi observado que a palavrinha que é chamada de verbo terminou com N. Então, eu vim aqui, ó, coloquei o no, que é o meu pronome, substituindo o meu irmão. Quem é o no aqui, então? Ó, meu irmão, que eu disse aqui, ó, anteriormente. Então, para não repetir meu irmão duas vezes, nós fizemos aqui, ó, a colocação do pronome, substituindo meu irmão. O texto fica melhor, elaborado, não tem repetição desnecessária. E aqui, ó, o trechinho que nós vimos anteriormente. Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas, e outras a bombeiam de poços. De quem nós estamos falando aqui? Que elemento é bombeado lá nos rios, nos lagos, nas lagoas e poços? O que esses quatro têm em comum? O que tem neles? Água. Então, ó, qual elemento é bombeado? A água. Viu como fica fácil? Por quê? O pronome, ó, já apareceu aqui. Então, a referência já está sendo feita a ele. E por que foi usado a? Porque água é uma palavra feminina e está no singular. Então, eu não poderia aqui colocar no plural ou colocar no masculino. Então, reparem que, ó, sempre fazendo referência a um substantivo que é exatamente o nome. No nosso caso aqui, a palavra água. E aqui a letra B continua trazendo o mesmo conceito. E, pessoal, olha como é importante. Nas nossas aulas anteriores, eu pedi que vocês destacassem aqui, ó, essas caixinhas de texto. Por que elas são importantes e são necessárias serem destacadas? Porque dentro delas tem muitas informações relacionadas ao conteúdo. Então, olha o que diz essa caixinha. Os pronomes pessoais retomam ou substituem os nomes, ou seja, os substantivos. Vimos isso lá no primeiro momento. Por que isso aqui é importante sinalizar? Porque aqui tem uma explicação da matéria e outra. Nós vamos observar que aqui, dentro do próprio exercício, eu tenho nessa caixinha de texto aí, respostas para eles. Observem aqui, ó. Bombeando-a e a bombeio. Nos dois casos, a palavra a, que é o nosso pronome, está sendo usada no lugar de que outra palavra? Ou seja, está substituindo que nome?
A palavra o quê? Água, que nós vimos lá na letra A. E relembrando um conteúdo que nós vimos semana passada, que foram as pontuações. Reparem que, que nós vimos dentro das pontuações as aspas. Reparem que ela foi usada aqui na resposta. Por que isso aconteceu? As aspas são usadas para destacar algo. No caso aqui, nós estamos dando destaque para a palavra água. E vimos também lá no nosso texto, Chuva de Ideias, que em alguns momentos, alguns alunos, deram entrevistas. E aí a fala deles estava entre aspas, porque as aspas também podem sinalizar ali fala de um especialista, fala de uma pessoa que está sendo entrevistada, como foi lá no caso do nosso texto Chuva de Ideias, que alguns alunos deram entrevistas falando, sobre as coisas que eles estavam projetando, lembram das engenhocas? Para produzirem, ou melhor, para armazenar a água da chuva e ela ser reaproveitada. Então, aqui, nós estamos vendo o conceito de pontuação aqui, que são as aspas, usadas aqui nesse caso para destacar a palavra água. E voltando aqui, na caixinha de texto, a palavra água é se o pronome substitui nome e esse nome é um substantivo. Se a palavra água é nome, ela será o quê? Um substantivo. Repare que a palavra, a resposta da letra C estava aqui, na palavra substantivos na caixinha. E na letra D também nós vamos achar a resposta para ela. O A, se eu estou estudando o pronome, que está sendo usado no lugar da palavra água é um pronomes aqui também na caixinha. Só pode ser a segunda alternativa, pronome. Então, reparem que essa caixinha de texto ela trouxe explicação da matéria e ainda trouxe duas respostas para o nosso exercício, para a letra C e para a letra D. E aqui, outro momento importante que nós destacamos lá na nossa aula anterior, que foi essa caixinha de texto aqui, onde, se eu tiver um verbo com essas três terminações aqui, RS ou Z, eu vou transformá-los em lo, lá, los e las. Na regrinha anterior, nós vimos que eram quais terminações lá? O M, o ão ou on. E agora nós temos R, S ou Z. E aí eles vão se transformar em lo, lá, los e las. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins. Quem que as pessoas estão bebendo aqui? O que, elas estão bebendo? Água. Então, esse lá aqui, faz referência à palavra água. Então, aqui, beber, terminação R. Aí nós fazemos o quê? Foi colocado um hífenzinho e aqui virou lá. Que palavra o pronome lá substitui no texto? Se eu já sei que o lá é um pronome, ele vai substituir um substantivo, a palavra água. Mais uma vez as aspas sendo usadas aqui, para dar destaque à palavra água da nossa resposta. E o exercício 11 ficou fácil, A água é muito boa para a saúde. É importante consumir a água todos os dias. Olha só o que aconteceu. 2 vezes a água foi usada no texto. E, o verbo com a terminação R, que é essa regrinha aqui. O que eu faço embaixo? A água é muito boa para a saúde, é importante consumi-la todos os dias. A transformação que é feita aqui, quando o verbo termina com uma dessas letras. E por que eu coloquei esse pronome aqui no lugar? Justamente para não ficar igual a parte de cima, 2 vezes a expressão a água. Então, eu substituí a segunda aqui, por um pronome. Resposta da letra A, que nós fizemos na semana anterior, porque o pronome utilizado na segunda frase é o lá, porque o verbo termina com R e transforma-se em lá. Onde que está essa resposta? Exatamente nessa caixinha de texto aqui que vocês já destacaram. E na letra B, por que o autor usou o pronome no lugar da palavra água? Exatamente para não repetir. Foi o que nós vimos aí, Desde ontem estamos revendo. Os pronomes fazem isso. Eles evitam repetição de palavras no texto. E aqui, um exercício. Tem mais uma regrinha aqui, que nós já vimos com as 3 terminações, Lembra do convencer o meu irmão? O no, porque a terminação é M. Então, aqui, as pessoas precisam de água. Elas usam na. Olha o Mzinho aqui, no final.
É essa regra aqui, ó, no, na, nos e nas. É na porque nós estamos falando de água. A água é um recurso natural, contudo devemos pagar para consumi-la, porque o consumir vem de consumir. Como é terminação R, aí nós vamos usar o lá, porque nós estamos falando ainda da água. O ciclo da água é o caminho que a água faz para sair da superfície da Terra e voltar a ela, para completá-lo. Completar o quê? O ciclo, né? Então, eu estou falando aqui do ciclo da água. Então, para completar esse ciclo, a água deve evaporar e depois cair em forma de chuva. Então, o lo aqui faz referência à palavra ciclo. O sistema de tratamento da água remove as impurezas. Para removê-las, porque não dá para pôr remover as. Olha só, ficou estranho, não ficou? Porque está errado. Remover nas também não ficou legal. Então, só caberia o las. Quem é o las aqui, ó? Impurezas. E logo em seguida aqui, ó, eu coloquei alguns exercícios que dizem assim, ó. Leia as frases do quadro abaixo. Perdi minha caneta, preciso encontrá-la. Reparem que caneta está destacado, o lá também. Embaixo, plural, ó, canetas e o las, tudo a ver com as regrinhas que nós acabamos de ver. Livro, o lo, livros e los. Reparem que aqui, ó, feminino, singular, feminino, plural, masculino, singular, masculino, plural. E aqui eu fui fazendo a mesma coisa, ó, feminino, singular, feminino, plural, masculino, singular, masculino, plural. De acordo com essas frases, as formas lá, las, lo e los equivalem aos pronomes oblíquos. Não tem nada a ver aqui, ó. O ela, elas, ele e eles, ó. Terminação a, as, o e os. Fácil, né, pessoal? Qual é a alternativa? Letra A. Porque, ó, olha as terminações aqui. Aparecem exatamente. São aquelas transformações que nós vimos anteriormente. E aqui, para fecharmos a nossa aula de hoje, fazendo essa revisão, nós temos aqui, ó. Dei-lhe uma surra nesse jogo de ação. Ah, mas esse jogo é de menina. Chapinha mortal é jogo para quem tem sangue frio. Acho melhor a gente jogar dama. Aqui nós temos o mundo da Leloca de novo, né? E aqui tem o título, Game de Menina. No último quadrinho, a expressão a gente, ó, que é essa aqui, ó, acho melhor a gente jogar dama, está substituindo um pronome. Qual pronome pode ser usado no lugar dessa expressão? Lembrando aqui, ó, que nós temos duas pessoas conversando. Então, nós estamos falando de plural. A gente, que é usado aí, né, no dia a dia pelas pessoas, equivale ao pronome nós. Ok? Então, pessoal, com isso nós fizemos aí mais uma revisão sobre os pronomes pessoais, agora chamados de coesão, que é o a, os e as. Ok? Então,